Vamos cantar? Vamos cantar pedindo o Espírito Santo, o Espírito de Deus, repousa sobre mim, repousa sobre todos nós, preparando o nosso coração para a boa semente da palavra de Deus, tá ok? Vamos lá? Vamos cantar? Então vamos lá, vamos pedir o Espírito Santo. O Espírito de Deus repousa sobre mim, e assim caminhando eu vou. Alegria, paz e amor, frutos que vêm de ti, Senhor. Em mim brotou o Espírito, mais uma vez. O Espírito de Deus repousa sobre mim, e assim caminhando eu vou. Alegria, paz e amor, frutos que vêm de ti, Senhor. Em mim brotou. Glória ao Senhor. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Servi ao Senhor com toda a alegria, fim de exultaremos, saber que o Senhor é Deus e Salvador, e só a Ele pertencemos. Glória, glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pegar a palavra de novo, Lucas 16, a partir do primeiro versículo. Depois Jesus falou ainda aos discípulos. O homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: o que ouço dizer a seu respeito? Presta contas da sua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: meu senhor vai me tirar a administração. O que eu vou fazer? Para cavar eu não tenho forças. De mendigar eu tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com esperteza. De fato, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Muito bem, essa passagem ela causa em muitos algum incômodo, porque parece que Jesus está elogiando uma pessoa desonesta. E nós vamos entender que não é bem assim. A desonestidade passa longe de Jesus. Que isso já fique claro para nós, tá bom? E o que nós precisamos entender aqui nesse texto? Vamos ir devagar no texto, né? Caminhando com esse texto para entender o que Deus quer falar conosco nessa manhã de carnaval. A primeira coisa que o texto nos diz é que o homem rico, ele tinha um administrador, ou seja, alguém que trabalhava para ele, administrava os bens desse homem. Só que esse trabalhador foi passando o tempo, foi ficando desleixado, foi ficando um mau funcionário, um mau trabalhador. E aí, foi administrando muito desleixadamente mesmo os bens do seu senhor. E essa notícia corre, notícia ruim, minha gente, corre. Se o sujeito é bom de serviço, pouca gente fica sabendo. Mas se o sujeito é ruim de serviço, a notícia corre. E isso correu, e claro,
chegou ao patrão, chegou ao dono daqueles negócios todos. E aí, claro, é uma situação de empresa. Se você está trabalhando num lugar, se você não está nem aí para o lugar, independente do tempo que você está trabalhando, você não está nem aí, está fazendo tudo mal feito, tudo largado, o que vai acontecer? Provavelmente vai acontecer a demissão, não é isso? Não é isso que acontece hoje? Aqui não é diferente. O patrão chama o empregado e fala assim: olha, eu estou vendo aqui, já me disseram que você está administrando muito mal meus negócios, você vai ser demitido. Então entenda, tudo que nós fazemos gera uma consequência. É a frase do dia, não é mesmo? É preciso plantar exatamente aquilo que você quer colher. Não é isso que o Peter nos leu para nós aqui? Esse sujeito, por mais bom administrador que ele tivesse sido lá no passado, agora ele estava desleixado. E agora ele está colhendo exatamente o que ele plantou. Ele plantou a demissão dele. Isso tem que ficar claro para nós. É uma lei de Deus e é uma lei da natureza. Basta olhar para a natureza. Eu sou de roça, eu aprendi isso com meu pai. Não tem como você plantar laranja e querer colher melancia. Você vai colher o que você plantou. E esse sujeito está colhendo o que ele plantou. Mas veja bem, ele não roubava, porque muita gente chama ele aqui de ladrão, quando lê essa passagem. Ele não está roubando. Ele cometeu um erro. Ele provavelmente foi um bom administrador, porque foi contratado para trabalhar com isso. Você contrata os melhores que você pode. Mas com o tempo, ele foi se tornando desleixado. E aí, colheu a demissão. Tá certo, ele vai ser demitido. É a primeira coisa que a gente vê nesse texto. Ele não era ladrão, mas se acomodou e se tornou um péssimo funcionário. Por isso, veja bem, a demissão é justa. Concorda comigo? A demissão é justa. Não está fazendo o trabalho dele, está dando prejuízo. Mas aí, diz o texto, aqui no versículo 4, e a tradução da CNBB é legal, porque ela coloca uma entonação lá. O sujeito viu, primeiro ele percebe, né? Nossa, estou lascado. E aí vem já sei o que fazer. Por quê? Ele falou assim: olha, eu estou lascado, porque provavelmente esse sujeito, vamos entender a situação dele. Ele já trabalhava como administrador, já era um bom administrador, tá? E depois foi largando mão, foi ficando desleixado, abandonou o trabalho. Isso quer dizer que provavelmente ele já era mais velho. Por isso que ele diz aqui: poxa vida, se eu perdesse meu emprego, eu não sei como é que eu vou fazer, porque para fazer trabalho pesado, que é o que eu vou conseguir agora, eu não tenho mais força. E todo mundo me conhece na cidade, porque eu sou administrador aqui há muito tempo. Então, para mendigar, eu tenho vergonha. O que eu vou fazer? Veja, e aí ele tem uma ideia, é o versículo 4. Já sei. E aí ele chama os devedores do patrão. É aí que parece que ele é desonesto, mas não é. Nessa hora ele foi honesto. Ele foi desonesto enquanto foi um péssimo trabalhador. Mas aqui o que ele faz? Olha que legal. Ele chama os devedores do patrão para, perguntando: quanto você deve para o patrão? Eu devo 100. Então escreve 80. Peraí, então ele deu prejuízo de 20 para o patrão? Não. Esse 20, dizem alguns autores, né, alguns estudiosos desse texto de Lucas, e eu sigo a linha desses autores, era justamente a porcentagem que o administrador tinha direito. Porque era assim que se recebia na época, não tinha um salário. Ele recebia porcentagens das dívidas do patrão. Então, quando ele diz para o primeiro sujeito aqui, e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele diz 100 barris de óleo. Aí ele fala assim: então corre lá e escreve 50, porque os outros 50 pertenciam a ele, administrador. Era o pagamento dele, entendeu? Depois, quando ele fala: e você, quanto você deve? Eu devo 100, então escreve 80, porque os 20 eram dele, administrador. Ele está deixando de ganhar a comissão dele, para poder prestar um favor para essas pessoas, para depois amanhã falar assim: lembra que eu te ajudei lá? Me ajuda agora também, que eu estou desempregado. Ele não roubou o patrão, ele tomou um prejuízo, ele deu um prejuízo a si mesmo. Ele deixou de pegar a comissão que era dele, de 50, e a comissão de 20, e repassou para o devedor, pensando no dia de amanhã. Essa foi a grande ideia dele. Vê que era um sujeito inteligente, bom administrador. Por isso que ele foi contratado lá atrás pelo patrão. Só que
o tempo fez com que ele se acomodasse. E o patrão, por isso que o patrão no final elogia ele, minha gente. O patrão lembrou lá daqueles tempos que quando ele era bom, falou, esse cara é bom, olha o que ele fez, foi esperto. Pegou a porcentagem dele e repassou para essas pessoas, para amanhã poder pedir ajuda para essas pessoas. O patrão sabe que esse cara é bom, sabe que ele foi desleixado naquele momento, e aí o patrão tem que ser justo e tem que demiti-lo por aquele momento. Mas o patrão sabe, ele é bom, ele é bom. Como é que a gente traz então esse texto para nós hoje? O patrão é Deus, e o administrador, chamado muitas vezes de desonesto, mas aqui na Bíblia da CNBB, o título do texto é o administrador previdente. É um administrador esperto. Somos nós. Somos nós. Deus sabe que nós somos bons. Nós já fomos bons em muitas coisas e somos bons em tantas outras. Mas em algumas nós escorregamos. Em algumas outras coisas nós escorregamos. Mas o patrão, que é Deus, sabe que mesmo quando escorregamos, nós somos bons, porque Ele nos fez. Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos, porque nós mesmos nos conhecemos, melhor dizendo. Veja bem, você pode estar pensando aí, mas esse cara tomou prejuízo. Você está dizendo que eu também preciso tomar algum prejuízo? Sim. É aí que eu quero chegar. O segredo desta passagem está em entendermos que nós precisamos tomar alguns prejuízos na vida. Como assim, Deus? A vida já está tão difícil, né? Eu ainda vou ter que tomar uns prejuízos? Sim. Vou te mostrar por quê. Porque o que é prejuízo? É você ter uma perda de qualquer natureza. Não só financeira, tá? Aqui o exemplo é financeiro. Mas você tem uma perda de qualquer natureza, mas pensando num bem maior. Veja, esse sujeito teve uma perda financeira, deixou de ganhar a comissão dele, pensando lá na frente. Pensando, eu vou tomar esse prejuízo hoje, mas porque eu quero avançar lá na frente. Eu quero ter quem me ajude lá na frente. Eu quero receber ajuda lá na frente. E por isso ele foi elogiado. Então o nosso raciocínio tem que ser, qual prejuízo eu preciso ter agora para ganhar lá na frente? Sabe quem fez isso muito bem, Peter? Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse cara é elogiado porque ele imitou a Cristo. Denis, você está falando um absurdo. Eu não estou não. Aos olhos deste mundo, Jesus só tomou prejuízo. Aos olhos deste mundo. Foi injuriado, reclamavam dele, os fariseus, os escribas brigavam com ele o tempo inteiro, o perseguiam o tempo inteiro. Jesus foi preso, Jesus foi flagelado, foi humilhado, com a pior morte que poderia haver nesse mundo, que era a morte de cruz, naquela época, naquele lugar. Arrancaram a barba de Jesus, que quer dizer o quê? Arrancaram a honra dele, a barba significa a honra do homem naquela época. Quer pessoa que tomou maior prejuízo que Jesus nesse mundo? Não tem. Mas por que Jesus tomou prejuízo nesse mundo? Para que nós alcançássemos, através desse prejuízo, o maior prêmio que nós poderíamos ganhar nessa vida, que é a vida eterna. Jesus passa pela cruz para que haja a ressurreição, a vida nova. Por isso que nós temos que pensar bem, em que área da vida eu preciso tomar algum prejuízo, andar para trás, dar um passo para trás, para que eu alcance algo maior lá na frente. Quer exemplo? Vamos dar exemplo que eu acho que fica mais fácil. Eu vejo muita gente aí, muitas famílias brigando por causa de herança. Isso é um inferno. Eu tenho um amigo, meu primo é advogado, e ele fala assim, Deus criou o céu e a terra, aí veio o capeta e criou a cerca, para dividir a terra. Gente, eu vou falar para você, tem gente que briga,
Irmão fica sem conversar com irmão, parente sem conversar com parente por causa de herança, e não é por causa de fazenda, boi, não, é por causa de uma caneca, que é pior ainda, uma mesquinhez desgraçada. Meu irmão, minha irmã, você tem que pensar no que é o bem maior. Qual o prejuízo que você precisa tomar? Abre mão da caneca, isso aqui passa, abre mão, porque os laços familiares são mais importantes, é o bem maior. Quanta gente, eu conheci um casal de irmãos, uma família numerosa com muitos irmãos, um irmão e uma irmã, já adultos, senhores já, brigaram, e há 15 anos não conversavam, um irmão com uma irmã, há 15 anos não conversavam. Aí eu fui na irmã, falei, vou tentar ajudar. Cheguei lá e falei, por que vocês brigaram? Ela falou assim, não sei, nem lembro mais, tem tanto tempo que eu nem lembro. E aí depois eu fui nele, por que vocês brigaram? Aí eu acho que foi por causa de uma besteira, isso. Gente, eles nem lembram mais por que eles brigaram, e há 15 anos não conversavam. Mas o orgulho não permitia que um fosse até o outro, não, ele que tem que vir até mim, eu não vou. Aí ela falava, não, ele falava, não, é ela que venha. A gente brigou, não lembro pelo que, mas provavelmente foi ela. É assim que a gente faz, né? Toma prejuízo, fica no prejuízo, vai lá e peça perdão, mesmo se você achar, não, mas o culpado, e provavelmente você vai achar isso, mas o culpado foi ele, não fui eu, mas toma prejuízo, por conta de um bem maior, seja esperto como esse administrador. Toma um prejuízo momentâneo, é um momento que você vai lá e fala assim, vim aqui para a gente fazer as pazes, quebra esse orgulho, é momentâneo, porque o que vem depois é duradouro, é um bem que permanece. É isso que esse administrador tem para nos ensinar. Nós não temos que ser desonestos, nós temos que ser bons, mas a gente escorrega na vida, como esse cara escorregou. Às vezes a gente briga, né? Fica de mal com um parente, briga por causa de besteira. Às vezes no próprio trabalho, como esse cara aqui, às vezes você está um péssimo trabalho, correndo risco de ser demitido, está aí empurrando com a barriga o trabalho, mesmo tendo que sustentar a família. Dá tempo, dá um passo para trás, vai lá no teu chefe e fala assim, seja esperto. O teu chefe fala assim, eu sei que eu não estou sendo bom. Ele vai se surpreender, porque ele já sabe que você está ruim de serviço, só que eu visto de você, ele não vai esperar. O que você faz? Passe a ser bom no que você faz. Seu casamento, tanto casamento está sendo empurrado com a barriga, quanto casamento está com os dias contados, porque ou o marido ou a esposa não dá um braço a torcer. Dá um braço a torcer, é por um bem maior a sua família. Faça como esse administrador, como esse patrão lembrou dos tempos bons. Lembre lá dos tempos bons do seu casamento, do início, e aí você ganha força, Deus te dá força, para que você dê o braço a torcer, peça perdão, recomece, mesmo se você, repito, mesmo se você fala assim, mas a culpa não é minha, mas faça você, por um bem maior, pelo bem da sua família, pelo bem dos seus filhos. Dê um passo atrás, é um passo para trás para andar para frente, entendeu? Você dá um passo para trás para correr, porque tem gente que está com a vida parada, estagnada, a vida profissional estagnada, a vida amorosa estagnada, a vida familiar estagnada. Dá um passo para trás, vê onde você precisa tomar um prejuízo. E olha, o Peter falou no início do programa, né, da irmã que nos mandou aqui a situação da família que está com uma situação de enfermidade. A enfermidade, ela nos ajuda a nos aproximar de Deus, como o Peter falou. Dá sentido, né? O Deus dá sentido para tudo. E muitas vezes é um passo para trás que a gente tem que dar. E que Deus faz a gente avançar depois em tantas áreas da vida. Eu trouxe aqui na última vez que vi, a minha esposa passou por um tratamento de câncer nos últimos 2 anos. Graças a Deus agora está na fase de acompanhamento, está bem, graças a Deus. Foram 2 anos de muita luta? Foram. Muito duros, principalmente para ela, claro. Sim. Nossa, mas
como a gente conseguiu dar um passo para trás e vários para frente. Como a nossa vida mudou lá em casa, como a minha esposa está outra pessoa. Ela já era maravilhosa, não vou ficar fazendo propaganda da minha esposa aqui, mas ela já era maravilhosa. Hoje ela está mais maravilhosa ainda. Linda, te amo, meu amor. Meus filhos, como aprenderam nesse período, como eles estão bem. O nosso casamento, como melhorou. A nossa relação conjugal, nosso matrimônio, como nós estamos mais próximos. Nossa relação com Deus lá em casa. Tudo isso fruto de um prejuízo que nós tomamos. Que prejuízo? O prejuízo dessa dificuldade, desse período de sofrimento. Veja, o prejuízo, como esse administrador nos ensina, se bem trabalhado como propósito futuro, vale a pena. Eu me lembro que quando nós descobrimos a enfermidade da minha esposa, a nossa primeira oração que nós fizemos para Deus: Jesus, o Senhor está nos visitando, o Jesus crucificado, mas nós cremos que essa doença é a sua visita de Jesus crucificado na nossa casa. Como é o Senhor que nos visita, fique o tempo que for necessário, porque o Senhor é bem-vindo na nossa casa. E quanta coisa nós temos colhido desde então. Nós demos um passo para trás, porque acolher Jesus crucificado em casa é duro, não é? Mas é Jesus. E olha quanto bem nós estamos colhendo agora, né? O bem futuro que eu disse para vocês. Então veja, eu te pergunto nessa manhã de carnaval, em que área da sua vida você precisa recuar, você precisa ter um prejuízo, pensando num bem lá na frente. Talvez é até um prejuízo financeiro, tá? Como abrir mão de uma herança, como eu disse. Contar um caso meu de novo. Eu lembro que teve uma vez, eu tinha sido demitido de um emprego, uma série de situações, e minha esposa também, o emprego dela na mesma época. Então nós passamos um ano muito duro, muito difícil. E tinha uma pessoa que devia para nós um pequeno dinheiro. Gente, para quem está desempregado, qualquer dinheiro que pinga ajuda, né? E a gente estava contando que aquela pessoa fosse nos devolver aquele dinheiro. E isso não aconteceu. E aquilo começou a gerar um mal-estar na gente, e com a pessoa também. E nós fomos rezar. E sabe o que Deus nos mostrou? Uma passagem bíblica, de quando a turma estava saindo de Sodoma e Gomorra, e Deus virou e falou assim: não olha para trás, porque senão vai virar estátua de sal. Falei: Camila, esquece esse dinheiro, esquece essa dívida, vamos esquecer. E ela falou: Denis, acabou isso, nós não vamos virar estátua de sal, vamos seguir em frente, não vamos olhar para trás. Pronto, fizemos assim, para ter uma boa relação com a pessoa, inclusive, que estava com essa dívida, estava ficando ruim. Gente, nossa vida, ó, voou. Passamos a dificuldade financeira própria do período? Passamos. Mas graças a Deus, não nos faltou nada. E graças a Deus vivemos bem, felizes. Esquecemos aquilo e não viramos estátua de sal. Tem gente parada na vida, travada na vida, não anda nem para frente nem para trás, porque está estátua de sal, que fica amarrada numa coisa pequena. Ah, mas ele fez isso comigo. Ah, mas ele me deve isso. Ah, mas a culpa é dele. Dá um passo para trás. Às vezes tem gente que eu pergunto: e aí, fulano, como é que está andando a vida? Como é que está a vida? Ah, está andando. Eu falo: está andando para frente ou está andando para trás? Mas às vezes andar para trás é melhor do que ficar parado. Porque você dá um passo para trás, como esse sujeito aqui, administrador, pensando lá na frente. É difícil, mas é por isso que nós somos cristãos. É o Cristo que nos ensinou. É o Cristo que foi o que tomou o maior prejuízo nesse mundo, mas sempre olhando o bem futuro, a vida eterna. O prejuízo de Jesus foi nessa vida, em busca da vida eterna. É isso que eu te convido, nessa manhã. Pense, nós estamos chegando aí no período da quaresma. O período da quaresma é propício, porque às vezes você fala assim: ah, mas eu não consigo perdoar do dia para a noite, Denis. Eu preciso perdoar fulano, mas não consigo.
eu preciso dar espaço para trás, mas assim, não é do dia, hoje, agora eu não vou conseguir. Quaresma está aí. Quaresma é para você fazer isso. Tá bom? Aproveita esse período e busque forças na oração, busque forças em Deus, para que você consiga dar esse passo para trás, pensando num bem futuro. Amém? Amém. Palavra maravilhosa. Vamos ter um momento privilegiado agora de oração. Sentia muito forte deles, da gente rezar de verdade por essas situações. Por quê? Eu até anotei aqui no meu caderno: que prejuízos eu estou disposto a ter por um bem maior? Qual prejuízo eu, você, estamos dispostos a viver por algo maior lá na frente? E isso, deles, essa pergunta, que é o que essa palavra nos leva a pensar, nos leva a bater de frente contra o primeiro pecado narrado na Bíblia, que é o pecado do orgulho. Abandonar o orgulho, queridos, não é fácil. Não é fácil porque a gente tem que reconhecer, a gente precisa reconhecer as nossas misérias, ainda que talvez o outro esteja errado. E aí eu tenho que reconhecer as minhas misérias, as minhas limitações, dar esse passo para trás. O primeiro pecado narrado na Bíblia foi o pecado do demônio no paraíso. Ele quis se igualar a Deus. O orgulho é terrível, queridos. Terrível. E por isso nós precisamos rezar. Precisamos rezar porque o orgulho tem que sair de cena e dar espaço dentro de nós à fé. Porque a fé é a esperança daquilo que ainda não vemos. Nós não estamos vendo o lucro lá na frente. A gente só está vendo o prejuízo hoje. Mas, Peter, você e o Denis estão falando aí para eu tomar o prejuízo hoje para um bem maior. E se esse bem maior não vier? Aí é que está, querido. É esse abandono em Deus que faz toda a diferença. Não é fácil. Tem uma frase de Dom Bosco que eu gosto muito, que ele dizia assim: eu não disse que seria fácil, apenas que valeria a pena. Um bem maior. Por isso agora, meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja agora, eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração para a gente rezar. Ainda que você esteja aí nos afazeres, eu sei que tem como você dar uma paradinha para você rezar um pouco, principalmente nesse início de dia. Você tem horas ainda pela frente, talvez para fazer coisas certas que você não conseguiu fazer ontem. Então, com a mão no seu coração agora, deixa o Senhor visitar o seu interior, visitar a sua alma, visitar a sua vida, porque Ele pode fazer novas todas as coisas. E meu irmão, agora com a mão no seu coração, minha irmã, deixa cair por terra agora todo o orgulho, toda aquela dureza interior que nos leva a ficar estagnado, ficar parado nas nossas relações, nas nossas decisões. Com a mão no coração, deixa o Senhor agora entrar na sua vida, e o orgulho agora, pelo poder do nome de Jesus, vai caindo por terra para dar espaço à fé. A fé. Por isso, vem, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo, fortalecer a fé dentro de nós. Fortalece a nossa fé, Senhor. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, uma fé nova, traduzida na vida e testemunhada no amor pelos irmãos. Sim, Senhor, é isso que nós pedimos. E meu irmão, minha irmã, nós vamos rezar, clamar o Espírito Santo para que o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, aumente em nós a fé. Vamos cantar e vamos orar no Espírito. Quero te convidar a isso. Vamos juntos? Meu Senhor
e meu Deus. Canta isso. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Canta de novo, meu Senhor e meu Deus, 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 eu creio, mas aumenta a minha fé, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé, Senhor, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Peçamos o Espírito Santo agora. Vem, Espírito Santo, sobre as pessoas agora, esses meus irmãos e minhas irmãs que me acompanham pela TV, pela rádio, pela internet. Vem, Espírito Santo, agora fortalecer em nós a fé. Derruba, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, o orgulho dentro de nós, que nos impede de caminhar, que nos impede de sermos irmãos nessa vida. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Venha, Senhor, agora, toca os nossos corações, as nossas consciências. Toca, Senhor, toca a nossa vontade, fortalece a nossa vontade, porque, meu irmão, minha irmã, nesse exercício de deixar cair o orgulho, você precisa de uma vontade robustecida pelo poder do Espírito Santo. Sim, um ato concreto da vontade que faz este esforço por um bem maior. Não, eu vou dar um passo para trás, eu vou ter um prejuízo agora, porque o Senhor está agindo. E eu quero declarar agora, nesse momento, na força do Espírito Santo, o Senhor está agindo, meu querido. O Senhor está fazendo, minha irmã, acredita nisso. O Senhor está fazendo. Neste passo para trás, o Senhor está percebendo. Ainda que ninguém esteja olhando, não esteja notando o seu sacrifício para ser melhor, Deus está vendo. Vem, Espírito Santo. O Espírito Santo mostra a você o que você precisa fazer. O Espírito Santo mostra a você porque você sente isso aí agora. Você sente sair um peso das suas costas. É libertação o nome disso, meu irmão. É libertação o nome disso, meu irmão. Deus te liberta agora dessas amarras, desse peso de ficar aí parado na vida. Você se sente parado, você sente esse peso que não consegue dar esse passo para frente. E a solução está nisso, nesse passo para trás. Quando você fala, eu vou dar um passo para trás, eu vou tomar este pequeno prejuízo em prol de algo maior, você sente o seu corpo mais leve, você sente os seus braços mais à vontade. Isso é libertação. Isso é libertação. Sinta isso. Experimente essa libertação. Experimente Deus já agindo aí, só na sua decisão. Como aquele administrador disse, eu sei o que fazer. Você também pode dizer alto aí na sua casa, onde você estiver, eu sei o que fazer. Eu sei como Deus vai me libertar dessa situação. Como Deus vai fazer com que eu consiga andar agora adiante.
É o Espírito Santo dando assertividade nas nossas ações. Eu confirmo isso, Denis. Eu confirmo isso que o Denis está trazendo para nós. O Senhor inspirando as boas ações, os bons propósitos. O Senhor está te inspirando agora, querido. Isso é o mover do Espírito Santo dentro de você. O Senhor está agindo dentro de você. Ainda neste clima de oração, eu quero trazer aqui, continua orando aí com a mão no coração para você perceber como Deus faz. A Jusilene mandou um testemunho para nós, mandou um e-mail aqui para a gente, para o Sorrindo para a Vida. Olha só o que ela escreve. Bom dia, povo lindo, eu sou a Jusilene. Há um mês atrás, contei um testemunho sobre a minha volta para a Igreja Católica. Veja bem, uma pessoa que acabou de retornar para a igreja. Agora tenho mais um para falar. Antes de falar, quero agradecer a Deus e a Nossa Senhora por tantas bênçãos e agradecer a todos vocês aí do Sorrindo para a Vida, com esse programa que tem transformado minha vida. Deus, como vocês são usados pelo Espírito Santo. Não perco um programa. Bom, agora vou contar o meu segundo testemunho. Eu, há 25 anos, vivia num estado de ansiedade todos os dias e, consequentemente, sentia muitas dores no estômago e no corpo. E um dia, já não aguentando mais, pedi intercessão por minha saúde a Deus. E vocês acreditam que em 4 dias foram sumindo as dores, principalmente a do estômago. A ansiedade passou. Meu Deus, eu fiquei maravilhada. Que Deus abençoe todos vocês. A canção nova. Beijo no coração de todos vocês. E é por isso que eu ajudo a canção nova. Veja, queridos, a ansiedade dando espaço à fé. Quando ela não aguentava mais, ela recorreu ao espiritual. Tem horas, queridos, que nós precisamos sim. Claro, tudo que nós podemos fazer intelectualmente, a gente faz, mas sabe aquele momento que não tem mais saída? Tudo que a gente humanamente poderia pensar para poder fazer, a gente já fez, e aí chega aquele período de tempo que não tem mais o que ser feito. Para onde a gente vai? A gente vai para a fé. E aí a fé nos ensina a dar um passo atrás. E aí vem as atitudes assertivas, fruto de alguém que está sendo conduzido pelo Espírito Santo. É diferente quando a gente faz sem o Espírito Santo e quando a gente faz com o Espírito Santo. Agir antes de rezar é um resultado. Rezar antes de agir é outro. Se apegue à fé, querido. Se apegue à fé. Esse é o testemunho da Jusilene, dando testemunho disso. Ansiedade, ansiedade, ansiedade. Pediu a intercessão, pediu oração. Hoje ela acompanha todos os dias aqui o Sorrindo para a Vida. E claro, a programação da Canção Nova, eu imagino toda. Mas sempre dando espaço e a prioridade à fé, a Deus. Voltemos a orar mais uns instantes no Espírito Santo agora. Peça essa graça para você. A Jusilene conseguiu, querido. A Jusilene conseguiu, minha querida. Não é possível que de tantos testemunhos que chegam aqui, Deus age na vida de tantas pessoas e não na sua. É impossível, não. Nós acreditamos num Deus que faz e age. Ora mais uma vez no Espírito. Xiri alabalari alabandere alabalari alabandere alare. Oi alabalari alabandere alabandere alare alare. Age, Senhor. Entra nessa casa cheia de ansiedades, cheia de angústia, cheia de incertezas, medos.
Vem, Espírito Santo, nesse momento. Nós acreditamos no agir de Deus. Nós acreditamos no agir de Deus. Ele está fazendo. Deus está agindo. O Senhor está conduzindo a nossa vida e a nossa história. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Fortaleça a nossa fé. Vamos cantar mais uma vez. Meu Senhor e meu Deus. 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 Creio, eu creio. Aumenta, mas aumenta a minha fé. Mais uma vez, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Canta. Meu Senhor e meu Deus. Vamos repetir isso. Meu Senhor e meu Deus. Sim, eu creio, mas aumenta a nossa fé. Canta mais uma vez. Oh, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé, Senhor, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. O Senhor me mostra, Peter, muitas pessoas, não uma só, sendo curadas de enxaqueca, justamente porque estão dando este passo de quebrar o orgulho de não perdoar, o orgulho de não ir atrás do outro. Isso sendo quebrado hoje, Deus cura a sua enxaqueca, essas dores que você vai ao médico, faz exames e não descobre de onde vem, mas muitas vezes elas ficam insuportáveis. Com essa sua decisão, desse passo atrás, Deus cura a sua enxaqueca. Aleluia. Obrigado, Senhor. Muitas graças de fato estão acontecendo agora nesse momento. Uma pessoa que estava ansiosa, assim como foi o testemunho aqui, que nós acabamos de ler, da Jusilene. Muitas pessoas aflitas, angustiadas, e no momento dessa oração é como se fosse abrandando o seu interior. Eu quero te agradecer, Senhor, por isso. Louvado seja, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque corações estão sendo acalmados agora. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te louvar e te agradecer. Muitos relacionamentos estão sendo visitados pela graça de Deus. O seu marido, minha irmã, não está nada fácil. Parece que ele tem ficado mais difícil de lidar nesses últimos dias. Você sabe que é com você que eu estou falando. Está difícil. Ele está se irritando por qualquer coisa. Ele está se irritando dentro de casa com os filhos, que não tem nada a ver com a situação. Situações pequenas, ele está explodindo. Não está sendo fácil. Só que aí vocês estão entrando em rota de colisão. Porque à medida que ele vai esquentando, você está esquentando também. Aquela frase, se ele quer, ele vai ter. E está piorando, só piorando a situação dentro da sua casa, no seu matrimônio. Minha irmã, você sabe que o Senhor está convidando você, não ele, você, a dar um passo atrás. E eu posso dizer com toda certeza, porque é Deus agindo, não são minhas palavras, é Deus agindo. Dando um passo para trás, minha irmã, você estará salvando o seu casamento. Escuta isso.
Dar um passo para trás agora salvará o seu casamento. Não é fácil, porque você vai ter que vencer o seu orgulho. Porém, vencendo o orgulho, se apegue à fé, porque está vindo um tempo melhor lá na frente. Muito obrigado, Senhor, porque nessa atitude de dar um passo para trás, casamentos estão sendo salvos. Muito obrigado, Senhor. E Deus fala também para você, homem que está desempregado. Você está desempregado e tem oportunidades de emprego, mas não aceita porque diz: no meu emprego anterior eu tinha um cargo X, ganhava um salário Y muito maior, tinha um cargo de chefia. E você não está aceitando as oportunidades de emprego que te aparecem porque eles estão no nível técnico, no nível operacional. Meu irmão, Deus está falando para você, dê um passo atrás, porque é um recomeço da sua vida profissional e uma vida profissional mais modesta, uma vida financeira mais modesta, mas muito mais feliz e, no seu caso, muito mais saudável. O seu trabalho estava te matando. Aceita isso, dá esse passo para trás, para o seu bem, para o bem da sua família. Aceita a proposta de emprego. Não fique preso ao passado, ao salário do passado, à função do passado. Aceita a vida nova. Dá um passo para trás para correr daqui para frente. Louvado seja, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja por tudo que o Senhor nos mostra nessa manhã. Porque o Senhor nos ensina que andar para trás, dar um passo para trás, não é simplesmente um prejuízo, mas é buscar um bem maior, porque nós temos uma luz. A nossa luz é Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que nós podemos dar um passo para trás para imitar nosso Senhor Jesus Cristo, para buscarmos essa vida nova, para buscarmos essa ressurreição.